Vamos tratar com você de um assunto aqui bastante intrigante. É o assunto viver no agora. É comum a pergunta: qual é o segredo de viver no agora? De estar sempre no agora? Observem nossas questões, observem nossas perguntas, observem nossas dúvidas. Aquilo que se constitui de um problema são nossas perguntas, nossas dúvidas, nossas questões. Então vamos observar isso aqui com você. No que consiste a vida? Primeiro vamos ter uma resposta direta para essa pergunta. Qual é o segredo de viver no agora? No que consiste a vida? Reparem, a vida é algo que está nesse momento ocorrendo. A vida não é algo que ocorreu, não é algo que irá ocorrer. Ela ocorre. É algo presente nesse momento. O que ocorreu, o que irá ocorrer, está na ideia. A ideia, ela pode ser um conjunto enorme de lembranças, que são pensamentos, no que diz respeito ao passado, ou um conjunto de pensamentos como meras projeções do futuro. Mas ainda estamos lidando com o pensamento. Portanto, a vida, ela não está no futuro. No futuro, nós temos uma ideia. Essa ideia, na verdade, repito, pode consistir num conjunto de imagens, de formulações mentais, de conceitos sobre o amanhã, sobre o que virá, sobre o que irá acontecer. Mas isso é pensamento? Assim, a vida não está no futuro. A vida está agora aqui, nesse instante. E também não está no passado. Notem que coisa interessante é a nossa postura ou a nossa condução, o nosso modo de atuação, de operosidade nesse instante. Não assumimos a verdade da vida nesse instante. Invariavelmente, no modelo do pensamento, só podemos estar no passado ou no futuro. E é exatamente assim que ocorre com a maioria de nós. Porque esse estudo de nós mesmos, esta aproximação da verdade sobre quem nós somos nesse presente momento, nesse instante, é fundamental. Porque a averiguação, a investigação, o estudo disso irá nos mostrar esse movimento, que é o movimento do tempo que nos coloca sempre no passado ou no futuro. Portanto, esse momento presente, ele não tem qualquer valor, qualquer importância, qualquer realidade para a pessoa, para esse eu. Então você, que é esse eu, essa pessoa, não tem qualquer apreço, avaliação real do que esse momento representa. Porque você está sempre no passado ou no futuro. É assim que nós nos movimentamos no pensamento. Notem que é muito importante nesse momento, nesse instante,
aprendermos a ter uma aproximação desse movimento. Tomarmos ciência, estarmos cientes, cônscios desse movimento, que é o movimento do tempo. Tempo esse que o pensamento está produzindo. Observe que não existe nenhum tempo sem o pensamento. Você não pode fazer um divórcio, divorciar, fazer uma separação de pensamento e tempo. Porque pensamento é tempo. É simples ver isso. Toda lembrança que você tem, ela está vindo do passado. E todo pensamento que você tem é só uma lembrança. Então não há um pensamento presente em você que não seja uma memória, uma recordação, uma lembrança, algo que vem do passado. Assim, esse pensamento é tempo. Ontem você foi agredido com palavras. O que você tem agora aqui é a lembrança, é a memória. A recordação desse agravo, dessas palavras que lhe magoaram. Quem está magoado? É esse elemento que está sustentando o tempo, que é o pensamento, que é a memória, que é a lembrança, que é o passado. Esse elemento é o pensador. Assim, agora nós temos mais alguma coisa dentro desta relação entre tempo e pensamento. Temos a presença do pensador. Vamos aprofundar isso aqui com você. Assim sendo, o pensador é aquele que sustenta a memória, que é pensamento, que é o passado. E, portanto, ele sustenta o tempo. Então, o que é o eu? O eu é esse pensador. O sentimento de ser alguém é somente um pensamento. É o pensamento eu. Temos algo também interessante somado agora a esse pensador, que não é só mais o tempo e o pensamento, nós temos o sentimento. Portanto, sentimento, pensamento, pensador e tempo. Estamos falando da mesma coisa, com características diferentes. Estamos lidando com o eu, que é o pensador, que é o pensamento, que é o tempo. Agora podemos nos aproximar da pergunta, tendo muito claro essa visão que está sendo mostrada aqui para você. Como viver no agora? Anulando a ilusão do tempo? Mas anular o tempo representa anular o pensamento, que é o pensador, que é o eu. Eu escuto pessoas dizendo, eu preciso estar no agora. O eu não pode estar no agora. Eu preciso aprender a viver no momento presente. A vida é algo no momento presente. Mas não há esse eu para viver o momento presente. Porque esse eu é exatamente a inclusão do pensador, do pensamento, que é tempo. Sendo assim, o eu é algo que está sempre nesse momento, no passado ou no futuro. Assim, estamos psicologicamente vivendo uma vida em abstração.
Essa abstração de vida, de existência, é a causa do sofrimento, da desordem psicológica, da ansiedade, da depressão, da angústia, da timidez, de todas as formas de medo presente. Isso está presente em razão do tempo. O tempo que é pensamento, o tempo que é o pensador, que é o eu. Essa é a vida do ego. Assim como podemos nos aproximar da verdade do agora, tomando ciência do movimento do tempo. Então aqui nós temos já uma outra pergunta. Como observar a mente? Porque, sem dúvida nenhuma, a mente, que é esse movimento de pensamento, sentimento, de percepção, de sensação, a mente é esse instrumento presente nesse corpo. Então nós temos esse corpo e essa mente, e a mente é esse instrumento presente de percepção de mundo. Mundo esse que consiste de sensações, percepções e também pensamentos e sentimentos. A mente é algo que precisa ser constatada, observada. O ponto é que esse instrumento que é a mente é o único elemento que temos nesse mecanismo, nesse organismo, para se tornar ciente de tudo isso. É nesse mecanismo que é a mente que tudo isso se processa. E é a própria mente, como instrumento, que precisa se tornar ciente do seu próprio movimento. Então a mente se torna ciente dela própria. Quando ela trabalha nessa direção, isso consiste em estudar ela mesma, se tornar ciente dela mesma. Toda a nossa energia de consciência, em geral, está dispersa para essas atividades do pensador, que é o ego, que é o eu. Assim, toda essa energia em nós, de consciência, está sendo desperdiçada em razão do movimento do pensamento, que ou está no passado ou está no futuro. O passado são as lembranças e o futuro são os sonhos. Não há ciência desse movimento, porque esta energia está sendo desperdiçada. Então, vivemos praticamente nesse movimento de inconsciência, porque não estamos cônscios de nós mesmos, porque a mente não está ciente dela própria. Não há energia para isso. Ou melhor, toda energia está disponível para isso. Mas ela está envolvida com os assuntos do eu, desta ego-identidade. Assim podemos ter uma vida de 40, 50, 80 anos nessa identificação com esse centro que é o pensador, que é o eu. Esse centro de operações que opera sempre nesse movimento de tempo psicológico. Esse tempo psicológico é esse movimento do pensamento.
Nesse tempo psicológico, estamos vivendo fora da realidade do agora. E fora desta realidade do agora não há real vida. É só essa continuidade de existência egóica. É só essa continuidade de existência do eu. Estamos juntos? Quando aprendemos a arte da observação do movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, esta energia fica disponível para esta ciência, para esta percepção. Notem, é uma percepção sem o eu. É uma ciência sem o ego. Portanto, não há esse conhecedor, não há esse pensador, não há esse experimentador desta ciência de ser, que é a vida. Assim, o segredo para viver no agora é a vida nela própria, sendo constatada nela mesma, sem esse sentido do eu, do ego, do pensador. Então, nós anulamos o tempo, porque anulamos o passado, anulamos o futuro, anulamos o pensamento, anulamos o eu. Há uma anulação desta ego-identidade. Tudo bem? Olhar para isso, olhar para todo o movimento do pensamento, sentimento, emoção, sensação, percepção. Apenas olhar para isso. Veja, não estamos falando de fazer algo, mas de apenas olhar para isso. Não é algo fácil, é algo de simples compreensão, mas não é algo fácil de execução. Porque estamos tão viciados dentro desse movimento de ser alguém no tempo, que quando surge um pensamento, ele é agradável, nós nos agarramos a ele, mergulhamos nesse prazer psicológico. E quando um pensamento surge e esse pensamento ele é desagradável, nós rejeitamos esse pensamento. Nós queremos nos livrar desse pensamento, porque ele é doloroso. Então, a nossa tendência está sempre na identificação com um pensamento agradável ou na rejeição de um pensamento desagradável. Até porque todo pensamento que surge, ele carrega um nível de sensação, de emoção, de sentimento. Por mais sutil que o pensamento seja, ele sempre carrega um nível de sensação. E o nosso modelo egóico é sempre de estarmos identificados com isso. Ou rejeitando, ou aceitando. Então aqui é apenas olhar. Então percebam onde queremos chegar aqui com você. Esse olhar é um olhar livre daquele que olha. Este perceber é um olhar livre daquele que percebe. Esse modo de sentir a experiência, que é esse pensamento e sentimento, ou esse pensamento e sensação, é um modo de perceber sem o percebedor, de sentir sem aquele que sente, de ver sem aquele que está vendo. É aqui que reside toda a dificuldade para a maioria de nós. As pessoas dizem, olha, eu até consigo acompanhar a sua fala e compreender. A ciência não é intelectual. Então, o conhecimento pode ser intelectual. As palavras podem ser entendidas. Repare que alguns de vocês, talvez a maioria,
daqueles que me escutam aqui no canal já leram dezenas de livros, centenas de livros sobre o despertar da consciência, sobre a realização da verdade, sobre uma vida realmente livre deste centro egocêntrico. Mas todas essas leituras, todo esse conhecimento intelectual não funciona. Isso fica a nível verbal, então você tem um teórico conhecimento que é apenas uma acumulação de informações. É apenas algo que agora é parte da memória e, portanto, é parte desse pensamento. Assim sendo, é algo que ainda está dentro do modelo, do projeto do próprio ego para realizar isso no futuro. O ego vive no futuro, ou ele vive no passado, e agora ele tem um projeto, e o projeto é realizar Deus. É encontrar uma vida em amor, em paz, em liberdade, em felicidade, em razão de tudo que ele já leu, de tudo que ele já estudou. Compreendam isso. Além de todas essas leituras, alguns de vocês já passaram por diversas escolas, por diversos cursos, por diversos professores espirituais, ou comunidades religiosas, ou igrejas. Então não há verdade a nível de intelecto ou a nível de emoção, que é o que em geral as pessoas encontram nessas assim chamadas práticas religiosas ou nesses estudos dos livros ou nos estudos assim chamados espirituais. Então tudo isso se torna mais uma forma de fuga, de entretenimento, de distração do que de um trabalho real. Um trabalho real consiste em ter uma aproximação de si mesmo, abrindo mão, abdicando, soltando esse movimento que é o movimento do ego. E isso é algo que só se torna possível pela autoobservação, esse observar sem o centro. É algo que se torna possível quando há essa verdade do autoconhecimento. Sem isso, não é possível o despertar espiritual. Então, observar a mente, tomar ciência do movimento da mente, é a mente se tornando ciente dela própria. Então, todo esse modelo de identidade egóica se desfaz. Veja, não precisamos de mais teorias, de mais conceitos e de mais práticas assim chamadas espirituais. Nós precisamos tomar ciência da arte de ser consciência, adentrarmos a esse silêncio da real meditação. Há esta real meditação quando a base, que é o autoconhecimento, está presente, e esse autoconhecimento só se torna possível nesta observação do movimento da mente, nesta observação do movimento do eu, do ego, esse movimento de pensamentos, de sentimentos, de percepções, de sensações. Assim, esse trabalho aqui, ele consiste em algo vivencial. Ah, eu escuto você, mas não consigo viver isso. É porque você só escuta? É necessário o toque do poder do silêncio, do poder da graça. Nesses vídeos aqui, nós temos uma explicação, mas veja, uma explicação é aquilo que um professor nos dá.
mas a vivência, a descoberta desse estudo de nós mesmos, somos nós que fazemos. Assim, nossa ênfase aqui é que você se aproxime desse trabalho de uma forma vivencial, não só para ter uma explicação, mas para estudar isso, trabalhando isso diretamente em encontros presenciais. Temos os encontros online, onde passamos um final de semana juntos. Há algo presente nesses encontros, tanto nos encontros online quanto nos encontros presenciais, que nós não temos quando assistimos um vídeo de 25 minutos ou 30 minutos. Porque aqui não se trata de concordar intelectualmente com o assunto colocado e ter a sensação de que isso foi compreendido. Na verdade, não foi. Compreensão não é concordância intelectual. Compreensão não é acompanhar intelectualmente um assunto e ver a base que ele carrega. Compreensão nasce desta vivência direta do que aqui está sendo tratado. Quando há esta vivência, quando há esse experimentar direto disso, temos a compreensão. Em geral, nós ouvimos para discordar ou concordar. Se somos simpatizantes, ouvimos para concordar. Se somos antipáticos ao assunto, nós não ouvimos. Ou ouvimos para encontrar falhas ou defeitos, e aí nós discordamos. Um assunto como esse não é passivo de concordância ou discordância, é necessário experimentar, viver isso, tomar ciência disso. Por isso que eu quero colocar muito claro aqui para você. Você está nesta vida para realizar a vida. E quando essa vida está, esse sentido do eu, do ego, não está mais. Então, o despertar da verdade, do seu ser, é o despertar da sabedoria. Quando há esta sabedoria, não há mais conflito, não há mais contradição, não há mais sofrimento. A vida real está presente quando o seu ser é esta realidade do agora. Então há um poder presente que é o poder do agora. É o poder desta consciência real, não desta antiga e velha consciência egóica. O poder desta real consciência é o poder desse instante, desse momento, é o poder do agora. Quando eu coloco instante ou momento, estou me referindo a uma realidade que ultrapassa toda a ideia de instante e momento. É a presença do ser, a única realidade presente, e a verdade disso está fora do conhecido, fora do pensamento e, portanto, também fora do tempo. É aqui que reside esse poder do agora. Então, eu quero deixar aqui para você um convite para uma vida livre, ciente da realidade do seu ser, agora. Isso é real vida. Temos esses encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desse encontro. Na verdade, são 2 dias intensivos, onde você está inteiramente apenas envolvido nisso, com a mente e o coração inteiramente impactado com a investigação de tudo isso.
são os nossos encontros online. Vou repetir isso, não é um vídeo de 20 ou 25 minutos ou 30 minutos. São algumas horas nesses 2 dias, através de perguntas, respostas, de uma forma direta, investigativa, olhando para tudo isso, explorando tudo isso. Então você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos esses encontros presenciais e também retiros de mais dias, onde trabalhamos isso juntos, onde temos algo presente, também além desses vídeos. Então fica aqui o convite para você. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Deixa o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Satsang é esse encontro com a realidade. Nesse encontro, você está nesse espaço, que é aquele no qual a realidade surge, a realidade aparece. E você se torna